A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus. Seja bem-vindo ao Bíblia com Propósito. Hoje estamos iniciando a terceira lição da nossa escola bíblica dominical. Antes de entrarmos na lição aqui, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo das nossas lições para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus também. Como eu já disse, você é um canal de bênção para outras pessoas. Então, vamos aqui iniciarmos a lição de número 3, que vai ser dada no dia 20 de julho de 2025, né? O título diz assim: Rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Texto áureo aqui então, né? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Está em João capítulo 1, versículo 11. Ou seja, né, João, quando descreve essa carta aqui, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo. É quando você aluga a sua casa para alguém e nesse aluguel você faz algumas observações que não pode fazer nessa casa, né? Como você aluga a sua casa com televisão, sofá, né? Com tudo a casa imobiliada sua. Só que aí vem uma pessoa, fura a parede sua para colocar essa televisão sua lá em outro lugar, muda o ar-condicionado seu que você tem na sua casa para colocar em outro lugar e começa a furar a parede, começa a mudar aonde passa as fiações, né, das instalações da sua casa. É, Às vezes abre buraco na parede sua para passar tubulações do ar-condicionado, por exemplo. E só que no acordo que você fez com ele, ele não podia fazer nada disso. Então Jesus veio aqui nessa terra da seguinte maneira: ele criou as leis, né, para que a gente vivesse nas leis, só que o povo estava errando. O povo não fazia aquilo que era certo. E mandou o seu filho para ensinar esse povo, né? Olha, tá dando uma segunda chance ainda para esse povo, para ensinar esse povo a amar, ensinar ensinar os seus mandamentos. Então, e o povo mesmo assim não recebeu de bom grado isso. Não tá certo, né? Não é certo você alugar a casa para alguém e na hora que você volta para sua casa de novo, tá tudo furada. Jesus aqui, ele é amor. Jesus aqui, ele veio para nos mostrar que mesmo nós errando, você tem uma segunda chance. Só que o povo não receberam ele, entende? É verdade aplicada. Assim como Jesus, seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir sua missão, né? Mesmo diante de oposições e rejeições. Ou seja, né? Mesmo muita gente não acreditando em Jesus e rejeitando Jesus, eles ficaram firmes porque estava com Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Objetivos da lição aqui: saber que o Filho de Deus foi rejeitado por muitos, né? Segundo objetivo, compreender que a rejeição não faz parte dos que amam a Deus, né? Se você rejeita algo, então isso não faz parte dos que amam ao Senhor. Às vezes você tem um ente querido, seu mais que de longas datas sempre ficou ao seu lado e por algum motivo essa pessoa já não conversa mais com você, né? E você acaba rejeitando essa pessoa também e é parente seu, pessoa da sua família. E você acaba rejeitando, então saiba de uma coisa, que rejeição não faz parte do que amam a Deus. Se você ama a Deus, então você tem que aceitá-lo de volta, né? Segundo objetivo aqui, ó, ressaltar que o Pai não se agradou dos que rejeitam do seu Filho. Ou seja, Deus não se agradou
então, daquelas pessoas que rejeitaram Jesus Cristo, porque era judeus ali, só que em forma de espírito, em forma de humano, em forma de filho, que foi ele, Jesus Cristo, né? Texto de referência, João capítulo 6. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dure este discurso. Quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quere-vos também vos retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, né, esse versículo, esse capítulo de João 6, ele é muito interessante, né? Por que que eles vêm falar que no versículo 60 ele fala: muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? O que ele quer dizer aqui, né? Esses discípulos disseram: quem que pode ouvir esse discurso? Porque no versículo 51 do mesmo capítulo, Jesus declara assim: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der e a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Ou seja, aqui Jesus, ele fala aos discípulos que ele é o pão que desce do céu. Nós hoje, se chegar, vamos nos colocar naquele ambiente, né? Vamos nos colocar naquele ambiente. Jesus, você estava seguindo Jesus, você estava crente que era Jesus, o Filho de Deus, só que são 70, se não me engano, 70 ou 72 discípulos de Jesus ali ouvindo esse discurso de Jesus. E ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Aí na cabeça das pessoas: nossa, mas esse homem tá louco. Como assim ele é o pão vivo do céu, né? E ele continua: se alguém comer deste pão, sim, mas alguém pode comer de Jesus? Alguém pode tirar um pedaço dele e comer? Que ele está falando que ele é o pão do céu, né? Viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele fala que ele é a carne que vai dar pela vida do mundo. Ou seja, se você e eu estamos vivos aqui, são por causa de Jesus. Só que aí ele continua aqui, ó, no versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, depois desse discurso que Jesus teve, eles começaram a murmurar. Aí, no versículo 66, desde então, muitos desses discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com eles. Ou seja, desses 70 ou 72 discípulos que sobraram ali, o que sobrou foi 12. 12 discípulos para andar junto com Jesus. Aí Jesus, ainda firme, então disse aos 12: quere-vos também vos retirar-vos? Ou seja, sobrou 12. Ainda Jesus fala: e aí, vai continuar comigo mesmo ou não? Colocou na parede esses 12 discípulos: ó, o negócio é o seguinte, vai acontecer isso, isso e isso, e eu quero saber se vocês estão comigo ou não. Vou ser crucificado, né? Aí esses 12 respondeu, né? Respondeu, pois, Simão Pedro, né? Simão Pedro. Ele respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Simão reconhece que Jesus era a palavra da vida eterna. Ô glória! Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que houve 12 discípulos para continuar a pregar a palavra do Senhor. Será que nós, naquela época, teríamos ido junto com os 70 outros discípulos? Né? Essa é a pergunta que eu faço para você. Se chegasse um homem falando que ele era o pão da vida,
Glória a Deus, né? E Deus é perfeito. Ele age no momento certo. Ele sabia que ia sobrar doce. Não, é vocês. É vocês que vão continuar a missão que eu comecei, né? Glória a Deus por isso. Vamos ler o hino sugeridos. Tem um hino aqui que eu amo ele. O hino de número 545. Vamos buscar na harpa cristã? Número 545. O refrão diz assim, ó: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Que maravilhoso é esse. Vamos continuar então aqui na introdução. Nesta lição veremos como Jesus enfrentou a rejeição, isso sem desistir de cumprir o seu ministério na terra. Ele continuou anunciando o Evangelho e operando curas e milagres. Nosso Senhor soube lidar com a rejeição e com as manifestações de exaltação por parte do povo. Ele bem sabia o que estava para acontecer para cumprir o plano da rejeição, né? Está em Mateus, ali capítulo 16, capítulo 26 e em João capítulo 18 ali, né? Tópico 1 aqui, né? Jesus enfrentou a rejeição. Jesus não paralisou diante da rejeição que sofreu, está em João capítulo 1, versículo 11. Pelo contrário, ele continuou focado na missão que tinha a cumprir. Os evangelhos sinóticos registram que o Filho de Deus foi rejeitado até mesmo pela população de sua cidade, Nazaré. Está em Mateus 13. Vamos comentar um pouco desse tópico 1 aqui. É aquilo que eu falei. Jesus, até mesmo na cidade de Nazaré, ele foi rejeitado. Até pelos seus vizinhos ali que viram Jesus crescer. E mesmo assim ele foi rejeitado pela vizinhança dele ali, né? Em mais fácil linguagem de entender, né? Então, vamos dar uma explicação desse tópico 1.1 aqui, né? Então Jesus ele é rejeitado até mesmo pela vizinhança dele ali. Um pouco mais fácil da gente entender na nossa linguagem de hoje. Ele vivia na cidade de Nazaré ali e até a vizinhança não estava crente que ele era o Filho de Deus, o enviado. Em Mateus capítulo 13, versículo 54 a 58 diz assim, ó. 54. E voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Ele ensinava na sinagoga e os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Perguntando. Por acaso ele não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Ou seja, a vizinhança dele ali não estava crente que Jesus era o Filho de Deus e ficaram até admirados pela sabedoria que ele tinha para falar com o povo, né?
Só que aí eles começaram a se questionar, mas não é o filho do carpinteiro? É só mais um carpinteiro. Não é o filho de Maria? Maria não tem nada. É só mais uma família de um carpinteiro, uma mulher. Aí Jesus fala aqui, ó, porque eles ficaram desiludidos, né? Por ver Jesus pregar bonito daquele jeito e eles não acreditaram. Aí o profeta ele fala, um profeta, Jesus fala aqui, né? Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Ou seja, ali naquele momento, Jesus estava falando que o profeta do ambiente ali em que eles viviam era respeitado. Era respeitado. Só que agora um profeta de verdade, que Jesus realmente, que era Jesus o profeta, eles não estavam acreditando. Não, eles não acreditavam, né? Nem na sua terra e nem na sua casa, né? Os profetas de outras pessoas vinham de outras religiões, vinham na casa delas e eles acreditavam. Agora, quem era profeta realmente, ele não acreditava, né? No versículo de 58 continua aqui, ó. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Então, até aquelas pessoas que não creiam e não conseguem enxergar ainda que Jesus é o Messias, Jesus não opera milagre. Eles não acreditavam que Jesus... Como que Jesus vai fazer milagre na sua vida se você não crê? Se você não tem fé nele, né? Tópico 1.1, né? Jesus seguiu em sua missão. Jesus seguiu pregando o reino e o amor de Deus para com quem crescem no Filho tivesse a vida eterna. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai, como já previam as Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos, né? Está em Salmos ali 118. O Filho de Deus recebeu a missão de reconciliar os pedidos com o Pai e seguiu firme nesse propósito até o fim. Está em João capítulo 19, versículo 30, né? Então, né, vamos comentar um pouco desse tópico 1.1 aqui, ó. Então, Jesus seguiu com a missão de falar sobre o amor de Deus, né? E que era só por meio de Jesus que chegasse até Deus, né? Que tinha vida eterna. Apesar de ser rejeitado, o Filho de Deus, mas ele foi exaltado pelo Pai. O Filho de Deus recebeu uma missão de reconciliar os pedidos com o Pai, né? Ou seja, Jesus tinha uma missão para que eu e você pudéssemos, por meio dele, nos reconciliarmos com Deus, né? Em crermos em Jesus, que ele realmente é o Filho de Deus enviado, Deus reconhece esse amor que vem dentro de você através do Espírito Santo de Deus, que você aceita ele na sua vida, né? E Jesus seguiu firme até o fim para mostrar o amor, a verdadeira paixão pelo povo, né? E eu gostei do comentarista aqui, tem uma explicação aqui muito legal, né? Uma tradução literal seria o seguinte: ele veio para as suas próprias coisas, ou seja, Jesus veio para as suas próprias coisas, e seu próprio povo não recebeu. Não foi o mundo natural que recusou aceitá-lo, ou seja, Jesus veio em sua casa, em seu mundo, a natureza, o ambiente, a terra, ele veio para a sua casa. Mas não foi essa casa que rejeitou. Ele continua aqui, ó.
foi os corações dos homens, foi nós que rejeitamos atrás. Foi o coração daquelas pessoas que não creram que Jesus era o Filho de Deus enviado. E ele continua aqui, ó. João usa a palavra conhecer para abraçar mais do que em um entendimento intelectual. Ou seja, hoje nós temos a palavra de Deus aqui com a gente porque a gente consegue ter um pouco mais de proximidade com ele, né? Um intelecto. Só que não basta você ler, não basta você só ler e ler por ler. Não, você tem que ter intimidade com Deus aqui em momentos das suas orações, momento de acreditar que Deus pode agir na sua vida, né? Que o intelecto que você tem com Ele na palavra não é sobre isso. É um intelecto de você se aproximar cada vez dele, é de você orar, crendo que Ele é o Filho de Deus enviado e que pode haver mudanças na sua vida, né? E ele continua aqui, ó. O fracasso em conhecer a Deus é um fracasso sobre um plano ético. A rejeição voluntária de Deus é o repúdio à sua justiça. Não basta você ter um intelecto tão bom na palavra de Deus e você não crer, você não acreditar no que Deus tem falado, está falando para você. A sua vida tem que ser oração, palavra e meditação, né? Naquilo que Deus está falando para você. Você tem que acreditar em todo esse conjunto que abrange Deus, né? Oração, palavra e perseverar sempre, sempre, sempre falar com Deus, né? Ter intimidade com Ele e crer que Ele pode fazer mudanças em nossa vida, né? Vamos dar um pouco de explicação do tópico 1.2 aqui. Quando Jesus faz aquele cego enxergar de novo, os fariseus eles ficaram furiosos ali na hora, porque para eles quem era superior era somente eles, né? Não tinha nenhuma outra pessoa que poderia vir e que seria superior a eles. Então eles ficaram praticamente com ciúmes aqui de Jesus, né? Porque Jesus curou um cego. E o comentarista aqui ele faz uma análise desse milagre operado por Jesus. É interessante também, pois Jesus aproveita para corrigir um erro quanto às enfermidades, né? Então ele corrige aquele erro do homem e a enfermidade daquele homem, pois muitos acreditavam que uma deficiência de nascença provinha de algum pecado de seus antepassados, ou seja, aquele cara estava cego por algum pecado que seu pai ou sua mãe fez, mas ele não é por causa disso, é por causa, né, de algum órgão que não formou direito, porque tudo é de Deus, né? Então é Ele quem dá vida e é Ele quem tira a vida, é Ele quem... tudo é de Deus. A grande lição aqui é que Deus não está preso ao método humano, né? Ele não se prende ao método humano. Ele não é porque os seus pais erraram, não. Ele não se prende a isso. Jesus é o Filho de Deus e tem o poder, a vida e as circunstâncias, né? Então ele tem poder na sua vida, ele sabe o que está fazendo. Às vezes nós nos perguntamos por que Deus permite certas coisas em nossa vida, né, certos desafios que temos que enfrentar. Tem muita gente que tem parente cego, parente que não tem alguns membros, né, algum membro, e a pessoa se fica perguntando por que daquilo, né? É aquilo que eu sempre falo, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Tem um motivo para isso. Tem um motivo por você, a sua vida é assim. Às vezes você é um canal de bênçãos que outras pessoas vê você para que outras pessoas, que você seja espelho para outras pessoas. Às vezes você tem dificuldades na sua vida e você supera aquilo tão fácil que para outras pessoas você é um espelho, né?
E é esse jeito que Jesus trabalha nos nossos corações, né? Não é por pessoas que erraram lá atrás, né? Tópico 1.3 aqui, ó. Rejeitado pelos irmãos. Jesus teve irmãos biológicos, também filhos de Maria, entre eles Tiago e José, Judas e Simão. Está em Marcos 6,3. Porém, houve um tempo em que eles também os rejeitam. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Está em João 7, versículo 3. Ou seja, os irmãos de Jesus não estavam entre seus seguidores até aquele momento. Está em João 7, versículo 5. Vamos dar um pouco dessa explicação do tópico 1.3 aqui. Rejeitado pelos irmãos, né? Ou seja, Jesus tinha irmãos biológicos ali. Só que até mesmo de seus irmãos biológicos não creram em Jesus, porque eles o rejeitavam, né? Vai falar em João, em Marcos, capítulo 6, versículo 3 aqui. Só que o comentarista aqui fala o seguinte: como os irmãos de Jesus falam claramente que os colocar na categoria de incrédulos, Jesus se distingue ainda mais dos seus irmãos. Seus irmãos foram vistos pela última vez em João capítulo 2, versículo 2. Jesus não confiava neles e também não confia agora. Neste pequeno parágrafo, esses irmãos desempenham um papel importante e tornam-se antagonistas de Jesus. Aparecem duas vezes. Eles estão com o mundo que o odeia. E seu pecado, incapacidade de conhecer as coisas espirituais. Mais tarde, em João 20, versículo 10, Jesus envia uma mensagem a seus irmãos acerca de ir para o Pai, muito provavelmente a fim de encorajá-los a crer. Meus irmãos, eu vejo aqui que até mesmo alguns parentes ou aquelas pessoas que estão mais próximas de você, é difícil de acreditar em Jesus. Ou talvez acredita, só que não tem tanta intimidade com ele, continua no pecado, continua fazendo coisas que não agrada a Deus, não tem aquela, como que eu posso falar? Não tem aquela vida em Deus, né? Ela não deixa as coisas do mundo. Ela aceita Jesus, só que não deixa as coisas do mundo. E aqui, vendo os irmãos de João, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, né, com Jesus, eles não acreditavam em Jesus, que ele era o Filho de Deus. E mais tarde ele vai falar o seguinte, está em João capítulo 20, versículo 17. Não me detenhas, né? Ou seja, não me atrapalhe, Jesus falando assim, não me atrapalhe, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, Jesus não subiu para o Pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhes, que eu subo para o meu Pai, e o Pai e vosso Pai, e meu Deus é o vosso Deus. Ou seja, ele está falando para os irmãos dele que ele está subindo para o Pai. E que o Deus dele é o mesmo Deus dos seus irmãos. É tão difícil colocarmos na cabeça de certas pessoas na nossa vida que Jesus é a única pessoa que consegue salvar. Mesmo parentes, você faz tantas coisas mostrando a palavra de Deus para aquelas pessoas, para o seu parente, e ainda assim existem pessoas que é difícil de acreditar em Jesus, que é a única pessoa que pode salvar, pode te curar.
pode te libertar dos seus vícios, pode fazer uma transformação espiritual maravilhosa na sua vida, que pode, sabe, colocar na sua cabeça, a partir do momento que você aceita, fazer a sua vida ficar bem posicionada na frente de Jesus, na frente de Deus. E muitas pessoas não acreditam. Você vai, prega a palavra de Deus para essas pessoas, você ensina, você dá presentes a essas pessoas da palavra de Deus. Você tem uma vida sempre centrada em Deus, mostrando que você é o espelho de Deus para essa pessoa. Mas mesmo assim, ainda a pessoa não crê. É a mesma situação que Jesus aqui. Ela fala, ela prega, ela ouve, mas ainda assim é muito triste que essa pessoa não tem um coração aberto para Jesus. É só Deus na causa para ter misericórdia dessas pessoas. Amém? É um pouco meio pesado esse capítulo de 1.3 aqui, mas é isso, ele passou por isso também. Você quer colocar a palavra, você quer colocar Deus na vida da pessoa, só que a pessoa não aceita. Vamos para o tópico 2 aqui, da lição de número 3 aqui, ó. Jesus não parou diante da rejeição. O Filho de Deus foi rejeitado pelas autoridades religiosas, pelo seu próprio povo e por alguns de seus seguidores. Porém, nada disso fez com que ele deixasse de cumprir a sua missão, né? Ou seja, às vezes até nós que nos colocamos nessa posição aqui, que começamos algo na nossa vida e por algumas lacrações de algumas pessoas, até pessoas do seu lado, né? Pessoas que do seu familiar, fala, olha, não vai dar certo isso, não faça isso. Às vezes você acaba desanimando. Só que Jesus aqui não. Jesus aqui ele continuou na sua missão. Ele continuou mostrando que ele realmente era o Filho de Deus, o enviado, né? E temos Jesus como um exemplo, o maior exemplo de todos em nossas vidas. Não busque conselhos de amigos, de parentes, busque conselho de Jesus, que Ele é quem vai mostrar para você, é Ele quem ainda vai dar forças a você, né? Eu já escutei muitas pessoas falarem amém? Tópico 2.1 aqui, ó. Rejeitado pelas autoridades religiosas. A presença de Jesus revelou como os líderes religiosos de seus dias estão vazios e longe de Deus. No entanto, Jesus sabia que seria rejeitado por eles. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Está em Lucas 9:22. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías escreveu que ele seria o mais desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Está em Isaías, capítulo 53, versículo 3. Então, vimos aqui nesse tópico 2.1 aqui, que Jesus ele foi rejeitado pelos religiosos da época. Ele sabia que ele iria ser rejeitado pelas pessoas que falavam de Deus, né, que seguiam as leis mosaicas. E é necessário, ele abre aqui, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, né? E seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Está em Lucas capítulo 9, versículo 22 aqui. Então,
Os líderes daquela época já sabiam que Jesus iria passar pela cruz, né? E o profeta Isaías escreveu ainda, tá em Isaías capítulo 53, que ele seria o homem mais rejeitado entre os homens. Então, a profecia de Isaías aqui estava se cumprindo. O que Jesus veio aqui na Terra para mostrar que ele realmente era o Filho de Deus era algo que Deus viu que Jesus iria passar por isso, né? Ser rejeitado. Esse meio de rejeição que Jesus teve aqui é algo marcante na história humana, porque ele foi um homem de carne e osso como a gente. Ele viveu com de várias características humanas na época, como nós vivemos hoje, diversas características humanas na época. Ninguém é igual a ninguém. E Jesus, ele sentiu isso. Ele viu que para o povo ser salvo, o povo, para Deus, para que Deus não descesse, como que eu posso falar, o cajado em nós, era necessário de um homem ser morto na cruz. Porque Jesus viu que o povo, sim, estava muito contaminado pelo pecado, né? Algo que é diferente das nossas características. É diferente um ser humano igual ao outro ser humano. O profeta aqui, o comentarista aqui, ele fala: realmente somos o que somos por dentro. Motivos externos podem manter limpo o exterior, ou seja, o que eu visto, o jeito que eu me comporto, podem ser limpos. O que eu passo para vocês, a entender que é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de bom caráter, né? Nos seus olhos. Só que no meu coração, né, há pecado. Há pecado. Eu reconheço que em mim há pecado. E nós, a partir do momento que você reconhece que você é falho, a partir do momento que você conhece que só a misericórdia de Deus na sua vida e por ter fé nele, é isso que Deus quer. É que você mude esses hábitos seus de erros da sua vida, tente melhorar o máximo possível, só que ainda assim somos herdeiros de uns seres humanos pecaminosos e mesmo assim continuamos às vezes errando, né? Só que quando você reconhece esses seus erros, Jesus te aceita. Ele está ali para te aceitar. Reconhecer os seus erros é algo que, que Deus quer, né? E não basta você apenas só reconhecer, você tem que deixar esses erros que você tem de lado também, né? Por mais que os dias vão se passando, características à sua volta vai te deixando um pouco mais pecaminoso também, mas você tem que reconhecer isso, né? Você tem que lutar todo dia com o pecado, né? Contra o pecado, para que a carne sua não erre, né? E o comentarista ele continua aqui, ó. A justiça dos escribas, dos fariseus, eram como os adornos de uma tumba ou vestido de um cadáver, que só serviam como um espetáculo. O engano dos corações dos pecadores se manifesta em que navegam rio abaixo pelas torres de pecado de suas próprias épocas, enquanto se sentem orgulhosos de oporem-se aos pecados mais frequentes em épocas anteriores. Ou seja, aqui ele está querendo dar uma referência de adornos e que essas coisas é bonita quando se vê,
É bonito quando se vê por fora uma pessoa elegante, né? Mas você não sabe a intenção dessa pessoa. Você não sabe qual é as características dessa pessoa. O que fala no coração dela? Será que se você colocar essa pessoa para falar a verdade, ela realmente vai dizer a verdade? É igual quando você tá num júri, né? E tem uma pessoa sendo condenada por certa coisa. Será que essa pessoa, a partir do momento que ela recebe a palavra de, de se defender, ela tá falando a verdade, né? É isso que o ser humano tem que bater na tecla, né? É sempre pregar a verdade, falar a verdade, por mais que doa a pessoa do seu lado, mas tente pregar a verdade, né? Tenta ser verdadeiro com o seu coração e consigo mesmo, que a partir do momento que você deitar no seu travesseiro, você está em paz com você mesmo e com Deus. Amém? Deus abençoe, espero que vocês tenham entendido esse tópico 2.1 aqui. Tópico 2.2. Rejeitado pelo povo escolhido. A rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelenses a também rejeitar o Senhor. Porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está em João 9:22. O evangelista Mateus relata o alerta de Jesus em Jerusalém. Abre aspas, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas o profeta e pedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Está em Mateus capítulo 23, versículo 37. Nesse tópico 2.2 aqui, Deus tentou salvar várias vezes o povo de Israel, né? Tirou eles do Egito, levou eles para uma terra prometida e mesmo assim não se acertaram, adoraram outros deuses, adoraram, se prostituíam, faziam bezerros de ouro, né? E ele fala aqui que várias vezes Deus tentou salvar esse povo de Israel. E até que enviou o seu filho para esse povo, né? Para o povo escolhido de Deus, para tentar ver se esse povo enxergasse um pouco mais. Olha a que ponto um pai chega para salvar o seu filho, para salvar o seu povo, né? Porque um pai não te abandona, não abandona um filho seu. Mas por mesmo que você erre, ele está sempre ali, fazendo algo que você possa entender, que, né? Como uma criança. Hoje, várias vezes essa criança está fazendo algo de errado, a mesma coisa sempre, mas você está ali sempre falando para ela, não faça isso, né? Vai acontecer isso com você, vai machucar. Você está sempre ensinando seu filho, né? E até que Deus enviou seu filho ali do lado do povo escolhido dele, para que o povo enxergasse como que deveria ser, né? Jesus estava ali ensinar o amor dele, o amor de Deus, né? Jesus veio fazer a vontade do Pai, não veio fazer a sua vontade. Veio fazer a vontade do Pai. Até que em Mateus fala aqui, ó, né? Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas o profeta e pedrejas os que te são enviados.
Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como galinha, ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisesses. Ele faz, ele, ele faz uma comparação com os seus pintinhos e galinha e com a mãe galinha aqui, porque a mãe galinha ela está sempre protegendo os seus filhos, né? E é isso que Jesus tentou fazer. Ele tentou carregar, quer dizer, ele tentou não, ele fez. Ele carregou o meu pecado, o seu pecado, o pecado daquele povo na cruz do Calvário. Ele carregou isso. Só que eles não quis escutar Jesus naquela época. E você está aqui hoje aprendendo sobre isso. Carregue Jesus com você, né? Mostre que você é diferente daquele povo. Mostra que você entende o que Deus quis fazer, o que Jesus quis fazer naquela época, né? O comentarista diz assim, ó, Lucas 4, capítulo 4, 28 ao 30. A ira pregou-se pela congregação inteira e se propuseram a linchar Jesus. A tentativa de precipitá-lo do cume do monte parece ser um esforço para jogá-lo por um precipício. Ressalta-se também as majestade da presença de Jesus. Meramente passando por entre eles, retirou-se. Não falou nenhuma parada irada, nem operou qualquer milagre espetacular. Simplesmente andou por meio da turba. Em tudo isto temos um comentário sobre a terceira tentação. O povo procurou colocar Jesus na posição que Satanás sugeria, mas ele não deixou. Tópico 2.3. Rejeitado por algum de seus seguidores, né? O título diz: Jesus atendeu às perspectivas materialistas de alguns de seus seguidores, pregando uma mensagem dura, a qual eles não suportaram. Está em João capítulo 6, versículo 60. Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouviu suas pregações e presenciou de seus milagres, né? Está em João capítulo 6, versículo 66, né? Então aqui quer dizer que muitos daqueles discípulos, daqueles 70, 72 discípulos, se eu não me engano, se não me falha a memória, ouvindo aquela mensagem que Jesus falou, que ele era o pão da vida, e os seus discípulos falam para ele, mas como os outros vão ouvir essa palavra e vão acreditar em nós, né? Nem eles mesmos estavam acreditando que Jesus era o pão da vida. E Jesus, ele fica irado. Ele fica um pouco irado porque no versículo 66 ainda ele vai falar o seguinte: desde então muitos dos seus discípulos ficaram para trás, já não andaram mais com ele. E Jesus diz aos 12 que sobraram, né? Quero-vos também retirar-vos, né? Ou seja, vocês também querem se retirar, só sobraram vocês. É isso, a minha palavra é essa. Eu sou o pão da vida, o pão que desce do céu. Eu sou, deixa eu ver? Eu sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Né? Então, a palavra é essa. É isso que vocês têm que pregar. Que eu sou o pão da vida. Né? E muitos de seus discípulos o abandonaram, que só sobraram 12. Não creram que Jesus era o Filho de Deus enviado e que ele era o único caminho à vida eterna, né? O comentarista diz aqui assim o seguinte, ó, neste momento do ministério de Jesus, ele tinha vários seguidores que poderiam vagamente serem chamados de seus discípulos. Esses discípulos não eram os 12, e muitos deles não receberiam a sua mensagem. Eles demonstraram dificuldade para aprender.
O motivo por trás das palavras ásperas de Jesus não é difícil de se ver, né? Também é um pouco diferente que você pregar para uma pessoa e falar assim, olha, Jesus é o pão da vida. É só por meio dele que você vai conseguir salvação. É meio difícil do povo engolir isso, né? Foi difícil. Imagine alguém chegando em você e falar assim, olha, você só vai no céu se você crê em Jesus porque ele é o pão da vida. É ele quem desceu do céu. Aí você fica pensando, nossa, mas como um homem pode descer do céu e como que ele pode ser pão? Como que eu posso me alimentar da carne desse pão? É difícil de entender essas palavras, né? É isso que o comentarista está falando aqui. Então eles demonstraram dificuldade de aprender. Eles tinham dificuldade também. É, o motivo por trás das palavras ásperas de Jesus não é difícil de se ver. Ele queria que as pessoas considerassem o custo de segui-lo, né? Ou seja, ele queria que os seus discípulos considerassem o custo de segui-lo, ou seja, de saber que Jesus era o caminho, de entregar a sua vida inteira para Jesus, né? Tá em Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos ler lá em Lucas. Lucas. Capítulo 14. Do 25 ao 33. Ó, Lucas, capítulo 14, do 25 ao 33. Ora, ia com ele uma grande multidão, então voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Então você tinha que obedecer o seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, para ser discípulo de Jesus. Você não poderia, você não poderia aborrecer seus parentes ali, né? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos, né? Então cada um de nós temos uma cruz. E você tem que carregá-la, ou seja, Jesus está falando para você, ó, carregue seus pecados que eu vou ajudar vocês. Eu vou entender vocês, eu vou entender os seus pecados, né? Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as costas dos gastos para ver se tem com que acabar? Ou seja, você às vezes quer construir uma mansão, só que você não sabe quanto você tem. Você tem esse sonho, só que você não sabe quanto você tem. Para você conseguir esse sonho, você tem que ter, né? Você tem que ter dinheiro. Então aqui Jesus está dando uma ênfase de que tudo que você começa, você tem que terminar. De tudo que você faz, você tem que fazer, que nem ele fala dos irmãos aqui, de não aborrecer as outras pessoas. Você tem que ter amor no seu coração, você tem que ter amor na sua vida e passar esse amor para a vida dos outros, né? E é que qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser os meus discípulos. Ou seja, os seus pecados têm que vir junto com você. Você não pode deixar para trás. Jesus quer perdoar você, né? E ele fala da torre aqui no versículo 28, no versículo 29 diz assim, ó, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra,
e a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda de longe, manda-lhe embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ele dá a ênfase da torre aqui, que se você começar o seu alicerce, você tem que acabar, porque você não acabando, ele vai ver que é uma pessoa que não tem propósito, só começa, não termina. E ele fala que de atacar outro rei, você tem 10.000 soldados, mas você sabendo, quer ver, qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20, ou seja, esses 10.000 vão dar conta desses 20.000 soldados que vai que vai atacar eles? Esses 20.000 soldados vão acabar com esses 10.000? Quer dizer, esses 10.000 vão acabar com esses 20.000 soldados? Às vezes, você está indo para a guerra com 10.000, só que não estão preparados, só que estão preparados para matar 20.000. E aqueles 20.000 não tem preparo nenhum, entendeu? É isso que Deus está mostrando para nós, que para pelejar com Jesus você tem que estar preparado, tanto na sua vida quanto na sua vida espiritual, tanto no seu trabalho quanto na sua vida espiritual, tanto no seu casamento quanto na sua vida espiritual. Você termina tudo que começa, né? É esse o conselho de Jesus para nós. Então, né, vamos para o tópico 3 aqui, ó. Rejeitado por muitos, exaltado pelo Pai. Mesmo o Filho de Deus sendo rejeitado por muitos, o Senhor perseverou no cumprimento da missão. Assim, muitos não se deixaram ser levados pelos que os rejeitavam, mas creram em Jesus, receberam a sua palavra e o exaltaram. Vemos isso no Evangelho de João, primeiramente no testemunho de João Batista, né? Tá em João capítulo 1, versículo 29 ao 34. Depois na cura do cego de nascença, né? Tá em João capítulo 9, do 1 ao 41. Por fim, diante de uma grande multidão, em sua entrada triunfal em Jerusalém. Está no capítulo de João, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 19. Então, vamos explicar um pouco desse tópico 3 aqui, né? Muitas pessoas rejeitaram Jesus Cristo, mas de muitas pessoas também abraçaram a vinda do Mestre, né? Como esse cego vai falar em João capítulo 1, do verso 29 ao 34, vai falar do batismo. Aqui também, em João capítulo 9, do versículo 1 ao 41, que quando Jesus guspe no chão, né? Como assim um homem que é filho de um rei, filho de Deus, cuspindo no chão, passando as suas mãos nos olhos cegos de um homem e que por fim ele pode enxergar novamente, né? Isso é fé, é você crer naquilo que você não está enxergando, é você pisar num chão onde você não está vendo, é você ter fé em Jesus Cristo, que ele ainda opera milagres, né? E ainda, né, de um dos testemunhos aqui que João vai nos falar aqui da palavra dele, né, que ele
mostra que Jesus e os milagres, né, de Jesus foi, foi a cereja do bolo. Está em João capítulo 12, versículo 12 até o 19, que vai falar em que Jesus entra na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, né? Imagina, um, um, um filho de Deus, porque quando você fala Deus, a sua boca enche de saber que essa pessoa é o mais alto, como posso falar, é o mais alto patamar que você conhece na sua vida. É algo exaltado, é algo que não há ninguém acima dele. Então, o seu filho estava no mesmo nível. Jesus Cristo, que veio aqui na terra para nos salvar e que entrou na cidade de Jerusalém montado num jumento. E Jesus entra na cidade de Jerusalém depois montado num jumentinho, depois de que o povo soube que Lázaro tinha saído para fora do túmulo e que ficaram sabendo que quem tirou Lázaro morto do túmulo foi Jesus. É fé. É maravilhoso contar isso e não se emocionar, né? É muito gratificante saber que naquela época foi difícil para Jesus. Foi muito difícil para Jesus viver em uma sociedade que não creram nele e saber que tinha muitas pessoas abraçando a sua causa, né? Tendo fé nele, creram em Jesus, né? Então creram na missão que Jesus tinha para dar para o povo, né? Glória a Deus. Tópico 3.1 aqui, né? João Batista testemunha Filho de Deus, né? João Batista testificou do Filho de Deus ao dizer que Cristo viria após ele, tá em João capítulo 1, versículo 15. Essa certeza de João Batista fez com que, ao ver Jesus caminhando em sua direção, ele o reconhece dizendo: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João capítulo 1, versículo 29. Aqui, João Batista cumpre com firmeza a missão de testemunhar e exaltar Jesus Cristo ao relatar que viu o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. Está em João capítulo 1, versículo 32, 3.1 aqui. João ele começa dizendo aqui que testificou o Filho de Deus dizer que Cristo viria após ele. Está em João capítulo 1, versículo 15. Então, o versículo 15 aqui diz assim, ó, João disse o seguinte a respeito de Jesus. Esse é aquele de quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Vimos aqui que João é humilde em falar dessas maneiras, que ele é mais importante, que Jesus é mais importante do que ele, porque vemos que João era um pouco mais velho que Jesus e que por vezes que ele passou e ficou do lado de Jesus, vendo seus milagres, e depois da morte de Jesus Cristo, e poder continuar o seu ministério, será que não passaria na cabeça de João que poderia falar que João era quem fez o milagre, os milagres? Só que não, ele começa dizendo já no capítulo 1 aqui, falando que ele é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de eu nascer. Nas nossas vidas, às vezes nos colocamos nessa situação,
porque quando acontece algo no seu ambiente de trabalho, que foi outra pessoa que fez o serviço, só que você quer mostrar que foi você quem acertou, quem você diagnosticou o erro, você quer passar por cima daquela pessoa que foi ela. Aqui tô dando uma referência de como João aqui se posicionou. Falei, não, não fui eu que fiz os milagres. Não fui eu que, que, que tirei Lázaro do túmulo. Foi Jesus. Ele dá muita ênfase nas primeiras palavras do capítulo dele aqui, ó. Ele é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, né, antes de Jesus, de João nascer, ele já existia. Por mais engraçado que seja que João é um pouco mais velho que Jesus de idade, só que Jesus já existia. Ele só era um verbo e o verbo se fez carne, né? Muito bonita essa passagem que João começa dizendo nos primeiros capítulos aqui. E ele dá bastante ênfase, né, que está lá em João, versículo 1, 29, que fala: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele poderia continuar falando: não foi Jesus, era eu. Mas ele fala: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Não era ele. Aqui João ele cumpre com firmeza a missão de testemunhar, né, a vinda de Jesus e exaltá-lo. E ele termina aqui em João capítulo 1, verso 32, que ele pôde testemunhar quando Jesus é batizado nas águas por ele, que o Espírito Santo desce do céu, né? Vamos ver o versículo 32 aqui, ó, João capítulo 1, versículo 32. João continuou: Eu vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Continuando aqui, eu não sabia quem ele era, mas Deus, que mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem, e esse homem é quem batiza com o Espírito, e eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. João pôde testemunhar que ele era o Filho de Deus. Era ele quem iria tirar o pecado do mundo, né? Foi de muito caráter de João parar a sua vida depois da morte de Jesus Cristo e continuar a missão com os discípulos, de testemunhar a vinda de Jesus e para eu e você estar aqui diante de uma palavra tão rica que foi a vida de João, de uma outra perspectiva, vendo Jesus ali, né? Tópico 3.2, né? A luz que ilumina os rejeitados. O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego de nascença que experimentou tanto a rejeição quanto a exaltação divina. Jesus, ao encontrá-lo, fez lama com sua própria saliva e a aplicou sobre seus olhos, ordenando-lhe que ele se lavasse no tanque de Siloé. Obediente à palavra do Mestre, ele se levantou e passou a enxergar, surpreendendo a todos ao seu redor. Está em João 9, versículo 8. Esse milagre não apenas restaurou sua visão física, mas revelou uma verdade espiritual ainda mais profunda, enquanto ele foi curado e teve seus olhos abertos. Os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar
a obra de Deus. O próprio João descreve que após o milagre, aquele homem creu em Jesus e o adorou. Está em João capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Em contraste com os que, apesar de sua visão perfeita, estavam presos à escuridão da incredulidade. Vamos falar um pouco sobre esse tópico 3.2 aqui. Então, Jesus é a pessoa que ilumina. Quando ele fez aquele milagre, bem diferente, né? Imagina só, o homem já não estava enxergando. Jesus vai lá e gospe no chão, faz lama com sua saliva e passa nos seus olhos e manda essa pessoa lavar em Siloé. E essa pessoa volta enxergando porque ele ouviu as mensagens do mestre e creu naquilo que ele estava ouvindo. A fé dele o salvou, a fé dele pôde fazer-o enxergar de novo. E nós hoje que temos uma visão tão boa, uma mente tão abençoada, tão saudável, que você pode ler e entender a palavra de Deus, você tem preguiça, você deixa a palavra de Deus para depois, você fala, não, hoje eu vou fazer isso para Deus e acaba não fazendo. Você tem tantos recursos saudáveis em você e você deixa Jesus de lado, que às vezes você está sendo incrédulo, porque Jesus te deu a vida e você não tira um tempinho para saber sobre ele. A fé dessa pessoa foi tão forte que ele voltou a enxergar, né? E o comentarista vai falar assim, ó. O mendigo era física e espiritual cego. Então, ele não conseguia ver os milagres de Jesus. Mas tanto seus olhos como seu coração foram abertos. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu falar sobre Jesus. E ele creu e obedeceu. E experimentou a graça de Deus, o milagre de poder enxergar de novo. Os fariseus tinham tudo, fisicamente uma boa visão, mas eram cegos e espiritual. Não creram que Jesus era o Filho de Deus, o enviado. E sinceramente, considerando as evidências do Senhor, também teriam crido em Jesus e tido a oportunidade de nascer de novo. Ou seja, os fariseus aqui, eles tinham a oportunidade de nascer de novo. Tinha tudo, a sua vida era saudável. Eles viram o que Jesus tinha feito, mas mesmo assim continuaram com os olhos fechados, com o coração fechado. Como que você está hoje? Né? Está com o coração fechado? Não crê na palavra do Senhor? O que basta para você crer? Existem evidências, existe a palavra dele, é só você entender, é só você buscá-lo para você poder enxergar e que em nome de Jesus eu creio que seu coração e a sua visão será aberta. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Tópico 3.3 aqui, né? A entrada em Jerusalém e a revelação do Messias. O evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João relataram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mostrando que ele é o Messias, o filho de Davi, cumprindo as profecias. Este que está sendo recepcionado em Jerusalém está prestes a ser levado na cruz, ressuscitar e retornar à glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Os discípulos testemunhariam
o que Jesus já lhe tinha revelado. O Filho de Deus não veio como um líder para libertar Israel do jugo romano, mas como o Redentor da humanidade. Então, vamos falar um pouco sobre esse tópico 3.3 aqui, né? Quando Jesus fez aquela entrada em Jerusalém, né? Vimos que tinha muitas pessoas ao lado de Jesus e mesmo pessoas que não estavam lá de Jesus e que viram os milagres, que ouviram as palavras de Jesus, mas foi uma das pessoas que fez Jesus ir para a cruz do Calvário. Só que Jesus, os seus discípulos já sabiam que queria testemunhar isso, né? Os discípulos testemunhariam que Jesus já tinha revelado. O Filho de Deus não veio para, no fim aqui, ó, desse top 3.3, o Filho de Deus não veio como um líder para libertar Israel do jugo romano, né? Mas como redentor da humanidade, ou seja, é Ele quem é o caminho, Ele quem está do seu lado. Basta você acreditar em Jesus Cristo, basta você amar, basta você buscar, basta você entender sobre um pouco da vida de Jesus Cristo, né? O comentarista aqui fala assim, ó, eles acreditavam que aquele que viesse em nome do Senhor fosse o rei de Israel, tá em Salmos. Portanto, os judeus pensavam que estavam saudando a chegada do rei, mas aquelas pessoas que estavam louvando a Deus por lhe ter dado um rei tinham uma ideia equivocada a respeito de Jesus. Elas tinham a certeza de que ele seria um líder nacional. Como assim, um líder? Que iria restaurar a nação deles e a sua glória anterior. Desse modo, estavam surdos em relação às palavras de seus profetas e cegos em relação à verdadeira missão de Jesus. Ou seja, essas pessoas que não acreditaram estavam cegos e surdos. Não era por mais uma pessoa ser levantada a rei. Ele já era o Filho de Deus. Ele já era Rei dos Reis. Amém, meus irmãos? O que eu ensinei aqui, ó, João Batista testemunhou sobre o Filho de Deus, declarando que Cristo viria dele, depois dele. Conclusão: o próprio Senhor Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, advertiu que seus discípulos enfrentariam rejeição e oposição ao longo da caminhada, ou seja, depois da vinda do Senhor, eles ainda continuaria ouvindo rejeição e oposição, né? É como você continua a vinda de Deus aqui. Deus tem você como filho para você pregar a palavra para qualquer criatura. Mas há ainda pessoas que vai rejeitar de ouvir a palavra dele. Vai ser pessoas que vão estar oposta de acreditar que ele realmente é o Filho de Deus e que existe um ser maior, né? No entanto, ele também assegurou que o Espírito Santo os fortaleceria, ou seja, se você tem esse fogo no seu coração, se você tem essa chama de proclamar, é o Espírito Santo fortalecendo o seu coração e capacita você para perseverar na missão. Oh, glória, está em João capítulo 15, versículo 26 ao 27. Dessa forma, nenhuma forma de rejeição ou oposição pode impedir o avanço da igreja quando ela caminhada no poder do Espírito Santo. Se você crê na palavra de Deus, se você crê em Jesus, a caminhada não é sua, a caminhada é de Jesus, ele só está te usando. Se você tem esse fogo no seu coração, pode ter certeza que ele está aí com você. Amém? Deus abençoe. Curte, compartilha,